E aí, galerinha, estamos aqui hoje com um convidado mega especial, né? Esse cara que é de Camaçari, né? Que vive em Camaçari, que veio aqui bater esse papo muito massa e vai ser fuá também. Vai ser fuá, viu, gente? Ele é fuá, meu irmão. Segura essa marimba aí. Quem é, Jardel? E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né, Dan? Diversidade. Afinal, Pode. Então, claro tá que tudo deve. certo. Inclusive, agradecer a vocês pela audiência, tá, gente? Estamos aqui já no nosso quinto. Já me perdi. É tanta gravação, tanto programa, que a gente se perde um pouco, viu? Fala em se perder. Não se perca, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação do próximo programa, viu? Exatamente, é importante pra gente e pra todo mundo, né, gente? E a galera que tá assistindo também pela TV, muito obrigado, um beijo, um cheiro. Mas para falar do nosso convidado que está aqui hoje vai ser um bate-papo bastante diferente, com mais, né, descontração. Eita, hoje a língua de novo, né? Pegou de novo. Às vezes dá essa pegada, viu? Mas tá com cola na boca, é? Quem sabe, meu irmão. Mas hoje o nosso programa vai ser bem descontraído. Vai ter aqui a apresentada dele, né? Um ilustre amigo. Eu digo assim para todo mundo na política que para mim também é um pai, viu? Pô. Mas não vou dar muita moral a ele não, porque eu tô retado ainda um pouquinho com ele. Para mim é um filho. É? Conheci tinha 16, 17 anos. Inclusive, a gente hoje vai contar a história de vocês dois aqui nessa cidade, viu? Do que vocês aprontavam na juventude de vocês. Porque agora vocês já estão as pessoas, né, de mais de 50 anos de idade. Então, você já tá com cabelo branco. Tem alguns não tem aqui, por onde correr. Tem alguns aqui. Mas quando eu comecei, eu já não era jovem, não, filho. É? Não. Era adolescente? Era, por aí. Mas é ele, galera. Hoje a gente tá aqui com o Otaviano Maia, cara que é formado em jornalismo, é daqui da nossa cidade. Foi o vereador mais jovem de Camaçari. E hoje tá com um debate aí muito massa na nossa cidade. E a gente hoje vai aqui ter um papo bem descontraído para falar sobre tudo, né? Falar da carreira, falar da vida pessoal. Ele agora que é pai. Da paternidade. A parte que eu gosto é a vida pessoal. É, né? Eu gosto de saber da vida dos outros. E a gente também vai soltar umas fofoquinhas aqui hoje, viu? Fique tranquilo. Não é fofoca de bastidor, não, viu? É fofoca quente. Mas vai lá, Tatá, jogue duro, como a gente se fala, né? Intimamente, Tatá. Jogue duro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nossa, que massa, viu? Parabéns vocês pela iniciativa. Que bom, muito divertido, muito descontraído. Cuidado com o que vocês vão falar, porque eu também sei várias historinhas de vocês dois, então qualquer coisa a gente manda. Vamos manter o qualquer nível. Coisa a gente edita e corta essas perigosas. Mas que bom, que coisa boa, né, rapaz? E aí, já começando a falar, assim, como o mundo mudou nessa coisa do podcast, né? Porque na nossa geração, né, a pessoa, para ser produtor de conteúdo, ou fazia um filme ou escrevia um livro, né? E era muito caro fazer isso, né? Ou fazia um disco também, era tudo muito caro. E agora, com essa chegada das possibilidades, né, do mundo digital, sabe? Assim, nossa, quanta gente incrível fazendo coisas bacanas, né? Sim. Então, deixar meu axé para vocês pela experiência, que bom. Isso é um mundo moderno pós-globalizado. Nossa senhora, né, velho? Que doido. Eu me lembro que eu fiz um curso de operação de câmera, né? Eu sou comunicólogo. Eu tive a primeira produtora de Camaçari, né? A produtora 10. Sim. Né? Foi um negócio muito bacana, né? Isso foi em que anos? Rapaz, foi em 2000. Tem mais de 10. 2008, 2009. 2008, 2009, cara. Eu tava finalizando a faculdade. Aí chegada do MSN? Do MSN já? Tinha MSN, tinha Orkut. Orkut era bombando na época. Nossa senhora, bombando na época. Eu sou dessa época. Eu peguei a época ainda do Orkut. Nossa, cara, e aí uma câmera tava chegando, foi o momento em que explodiu os equipamentos digitais, né? Existia o iPod, o bom era aquele MP3zinho. Chegou a ter MP3? Alcançou MP3? Sim. Aqueles aparelhinhos MP3 que foi sucesso, você colocava no foninho, né? E não tinha... Se quiser pode aumentar um pouquinho assim. Não tinha câmera digital, não tinha essas paradas. Tava começando esse negócio, E aí eu fui fazer um curso em 2009, fui fazer um curso em São Paulo, né? Esse curso de operação de câmera e de redação cinematográfica. E aí esqueci que eu tenho esse curso, viu? Redação cinematográfica. Olha, gostei. Já temos um redator aqui para nos ajudar. Cara, não. Nos aí próximos programas. Qual foi a doideira, né? Um cara lá na sala, o cara era ator pornô.
E ele estava estudando câmera, porque já começava a se falar do mundo digital. E ele estava se preparando para deixar de ser ator pornô e começar a produzir os filmes dele, né? Caramba. Que negócio doido, né? E agora sim as pessoas... A internet e o barateamento também do equipamento, porque pra você fazer um vídeo antigamente, uma câmera em média custava 50 pau, pô. Uma câmera cinematográfica custava 120 mil reais. Hoje as pessoas pegam um celular e tem mais acesso e tem mais a coisa, disputa às vezes com a maioria da Globo. Essa história do Whindersson mesmo, a história do Whindersson é uma história fantástica, né? É resultado desse momento. O Whindersson começou com uma câmera digital também, equipamento digital que ele gravava. Sim, sim. E no YouTube, hoje né? tem mais audiência do que pro Jornal Nacional, pô. Isso é surreal você imaginar um negócio desse, né? E quanta gente fazendo conteúdo foda, né? Os influencers, meu afilhado, filho de Marcelo, meu irmão, tem 12 anos e ele não assiste televisão. Ele assiste influencers. Ele me pergunta quais são os influencers que eu sigo. Nossa. Não é? Disruptivo pra caramba, o mundo mudou. E quem quiser que não se oriente, não. Isso é o avanço tecnológico, né? É bom esse avanço. Eu digo que eu fico triste também, Otaviano, que infelizmente tem um lado positivo, né, esses avanços tecnológicos, mas também tem muita coisa ruim que infelizmente veio com essa positividade dos avanços tecnológicos, né? São conteúdos mentirosos. É você usar uma ferramenta tão rica e tão poderosa como a internet para disseminar o mal, para falar o mal do outro, para desejar o mal, né? Nesse sentido, eu acho tão negativo e tão ruim isso na vida das pessoas. Sim, sim. Inclusive, trazendo nessa parte hoje da fake news, né, por exemplo, a gente vê a polarização de quanto a fake news ela influencia a vida da gente e a vida do país, seja economicamente, politicamente. Por exemplo, se hoje agora que soltam uma mentira sobre o governo, a Bolsa de Valores ou ela sobe ou ela desce, né? Então, você vê hoje o poder que a internet, né, não vou falar assim a tecnologia como um todo, mas falar assim da internet, o poder que ela tem. Eu vejo muito assim nas suas redes sociais que você é muito ligado, né? Tanto às questões atuais, mas também como do marketing em si. Eu esqueci o nome do rapaz que você acompanha, que dá aula sobre Ricardo Neves. Ricardo, isso. Acompanho essa galera assim daqui de Camaçari. E a gente não precisa hoje, por exemplo, ir para fora para poder ver esse tipo de assunto, né? A cidade hoje tem uma grande parcela de digitais influencer, como também pessoas que ensinam isso. E aí eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, poxa, todos os setores da sociedade têm as suas organizações, né? Os trabalhadores têm os seus sindicatos, o pessoal de comunicação tem lá a sua representatividade. E essa galera que agora está tendo um novo... né? Porque eu vou dizer assim, digital influencer, ser blogueiro, para mim, hoje está sendo uma profissão. É uma nova empregabilidade, né? Uma nova empregabilidade, verdade, porque... A galera também sai um dado que a galera de 30 anos para baixo, essa galera está ficando rica muito mais rápido, né? No Brasil não tinha essa cultura de jovens ricos, de pessoas dos 30 abaixo ou dos 30 acima, ou pessoas até mesmo pobres, de periferia. É isso mesmo. Não tinha essa cultura, né? E hoje a internet ela dá essa possibilidade, mas também Edivaldo Júnior até trouxe isso para o programa, né? Do quanto também a internet, esse mundo digital, ele é racista, né? Ele é machista, ele é sexista, ele é xenofóbico, porque muitos dos digitais influenciadores digitais nordestinos não têm a mesma oportunidade do digital influencer de São Paulo. E, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Na época que você se formou na comunicação, a comunicação era completamente diferente da formação e da comunicação que é hoje em dia. Então, assim, para você, né, que é um comunicador que se formou em 1900 em bolinha... 2007.2. Para hoje, vale a verdade... Para hoje, Tata, que essa comunicação de uma forma assim, muito monstruosa, eu digo isso assim com muita propriedade, né? A comunicação de hoje ela é muito monstruosa. Ao mesmo tempo que ela te deixa rico, ela também mata a vida ou mata pessoas, né? A gente vê casos aí alarmantes de suicídio por conta de que um namorado ou alguém maldoso publicou nudes de uma mulher, de uma ex-mulher, né? Os relacionamentos abusivos e tóxicos. Então, assim, para você, da sua formação de lá para cá, como é que você se adaptou a esse momento de agora? E o que é que você pensa na visão, assim, por exemplo, de Ricardo, de trazer esse movimento digital para a nossa cidade? Rapaz, essa sua pergunta dá para falar coisa, viu? Muita coisa, né? Fale só muita coisa. Não vai ser uma resposta
não vai ser uma resposta simplória, vai ser uma resposta do tamanho da pergunta. Misericórdia. Eu fui na Arábia em 2018, perdi a eleição, me piquei pra Dubai. Imagina que Rapaz. chique. A E pessoa fui- perdeu a eleição e foi pra Dubai. Passei 15 dias na Arábia, conheci a Península Arábica, que é assim, os caras são é um outro nível de realidade, tá? Assim, eu tentei pros Estados Unidos algumas vezes, negaram meu visto sempre. Ou 2. Também Foi? tive meu visto Nossa. negado. E aí, Eu também tive meu visto negado em 2016, se não me falha a memória. Eu ia pra um festival, já vai interrompendo aí. Não deixa ele perder a linha de raciocínio, não. depois você conta essa história. Meu diretor, me desculpa, diretor. Depois você conta essa história. Mas o que eu quero dizer é que a gente não conhece o Oriente Médio. Mas eu quero registrar que o Oriente Médio é onde se iniciou a civilização. Os grandes mestres que passaram nesse planeta estiveram lá, ok? Naquela região ali, entre Israel, Arábia ali, Egito, né? Índia, muita coisa aconteceu lá, né? Naquela região. Inclusive Cristo andou por lá. E todo mundo que veio depois dele também passou por lá. Mesopotâmia, os fenícios, nossa, quanta coisa aconteceu lá. Naquela parte do Iraque, do Irã. Muita coisa. Parte do que aconteceu com a gente, a nível de civilização, aconteceu lá. E no Ocidente a gente não compreende isso. E a gente consome muita coisa da cultura norte-americana. Sim. Sim. Mas o que eu quero pontuar é que lá, no aeroporto, quando eu cheguei lá, eu fiquei chocado porque a comunicação deles é muito diferente, né? Imagine assim, quando eu falo Oriente Médio, Cristo pisou na Terra, Mesopotâmia quer dizer que tem 6.000 anos que aquele povo está pisando na Terra, sabe? E tem 2.000 anos da história de Cristo, que é a história que nos compreende, mas tem 6.000 anos que os árabes, os caras estão caminhando no planeta, né? E aí, a comunicação deles no aeroporto é uma comunicação visual, não tem barulho, não tem nem blip, não tem bip, pip, é só seta. Eles são extremamente silenciosos, né? Não existe carro de som, sabe? As placas, os outdoors são enormes, né? São enormes. Eles são muito agressivos a nível de beleza. Eu comecei a prestar atenção nisso, né? Lá não existe... eles não têm a liberdade do jeito que a gente tem. Sim. Tá? E por não compreender a liberdade que a gente tem, eles não possuem exageros. Você não vê as pessoas se esculhambando na rede social. A cultura deles é muito forte. Né? Teve um momento que eu saí, eu fui para um jantar no deserto, e aí o motorista do carro perguntou para mim, ele queria me cobrar antes da chegada, né? A gente já estava chegando, e aí deixou a gente lá no jantar, no meio do deserto, aí ele cobrou o dinheiro, né? Pediu o valor. Eu falei, não, mas por que você quer estar me cobrando agora, né? Eu pago quando você me deixar no hotel. Ele, não, senhor, o senhor precisa pagar agora. Eu falei, sim, e você vai me deixar aqui? Ele, por que é que eu te deixaria aqui? Do que é que você está falando? Veja o choque entre realidades, né? Assim, lá não existe violência. Os biombos de banco, eles ficam expostos. Os caras passam com as maletas de dinheiro lá, porque não existe violência. A violência é tipo zero. E se há delito, a execução da penalidade é muito marcante. Lá é mais severo, não tem esse né? negócio de estacionar, pisar fora da faixa. Eles não pisam nem sequer fora da faixa. Por que eu estou falando isso? Porque a cultura e os valores precisam estar enraigados. E eles demonstram o que para eles é importante. Respeito. Lá você não pode olhar no olho de uma mulher de qualquer forma, porque se ela se sentir agredida, ela pode gritar e você será preso. E se você é preso, as multas são nossa, são muito agressivas, né? São muito agressivas, né? Se a cidade é monitorada. Exemplo foi agora na Copa, né? Sim. O mundo assistiu a forma das leis. Cara, leis mais assim, severas, e aí, quando você fala disso, dessas postagens de fake news, me vem muito isso de valor, porque lá o que foi que eu descobri? Eu fiz até uma postagem. Esse negócio foi tão marcante pra mim que eu fiz uma live na hora, né, que eu tava tão mexido, né, com borbulhar das percepções, que eu fiz um texto e fiz um vídeo. Mas o que é que precisa deixar claro? Que comunicação é comunicação, presepada é presepada. A gente comunica o que é importante pra nós, a gente comunica sobre nossos valores. Isso é para dizer assim, que tipo de valor a gente tem, isso é no Ocidente, tá, gente? Não peguem o que acontece no Brasil, em parte do Ocidente, e levem pro resto do planeta, porque não é real. Né? Tem outras realidades que são bem diferentes. Sim. E me preocupa o que a gente valoriza enquanto povo.
Porque é muita violência. Isso que a Edivaldo trouxe é um negócio sério. É muita violência, é muito sexismo, é muita baixaria. Por que baixaria vende tanto? Por exemplo, se uma postagem dessa... Essa postagem ela não existiria na Arábia. Se existisse, a pessoa seria preso. Se um turista, se uma pessoa que não mora lá e faz uma postagem dessa, a pessoa é presa e deportada na hora. Então, óbvio que aí eu estou falando de um povo que tem 6 mil anos e a nossa história que tem um pouco mais de 500 anos, né? Então, assim, a gente é menino em relação ao restante do mundo. É isso que eu quero falar. E a comunicação mudou, é ok, eu acho massa. A parte que popularizou, né? As pessoas que são inteligentes estão aí postando, estão ganhando dinheiro, estão fazendo massa. Sabe, tem muitos milionários. O Brasil nunca teve tanto milionário por ano antes dos 30 do que nessa geração por causa do marketing. Né, por causa do marketing digital, né, por causa da força do estabelecer de uma forma. Né? Não sei se vocês conhecem Érico Rocha, que é o cara que criou o novo marketing digital brasileiro. O cara tá bilionário. Né, faturando e ensinando. Inclusive, Ricardo Neves, ele é aluno de Ricardo Rocha. Ele foi uma das poucas pessoas que eu conheço que fez o bendito 6 em 7, né, que é ganhar... Eu acompanho ele também no Instagram. Que é fazer 6 dígitos em uma semana. Você mata mais de 100 mil reais vendendo na internet, meu irmão. É assim, é um trampo, né? Ricardo fez isso 2 vezes, né? E as pessoas acham que, porque ele é um cara discreto, né? Não entende o que é que tem ali, né? Não entende porque, por exemplo, que eu pago o cara pra estar com o Ricardo, né? Porque eu sou empreendedor também. Não, o Ricardo é um querido. E o cara é foda, é genial. A experiência de Ricardo não é uma experiência comum. Sim. Então eu tô com ele porque ele, por exemplo, ele fez Fundação Getúlio Vargas. Eu esqueci como é o nome da fundação que ele estudou, rapaz. Que é uma fundação lá em Minas Gerais. Que os professores são o presidente do Citibank América do Sul. Nossa. O Ford não sei das quantas. Entende que o cara ele bebeu de uma fonte que não é comum as pessoas beberem. Então, quando fala Ricardo Neves, por que é que eu fico postando Ricardo Neves e tô com o cara? Porque eu sou empreendedor e entendo que ele me traz coisas que se eu não tivesse com ele, eu jamais saberia. E que ele é necessário. Ele é necessário. Assim como que a gente, enquanto povo, precisa repensar o que a gente posta, né? Óbvio que isso é outra discussão, isso não vai acontecer rápido. Mas eu me preocupa agora que eu sou pai, por exemplo, né? Minha filha, velho, ela vai demorar pra pegar Instagram. TikTok, ela não vai tocar em TikTok mais de jeito nenhum. Porque nós estamos idiotizando as pessoas estão se idiotizando. Eu tenho sabe? dito sempre isso. As crianças, as meninas vão para essas festinhas e dançam aquelas coisinhas que ela nem sabe o que está acontecendo ali, mas a cultura já está estabelecida. É o que eu digo sempre. É perigoso, não é perigoso? Perigosíssimo. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, velho. Infelizmente. E aí também fala o que você vê. Esse livro aqui tem uma passagem muito foda que ele fala de como a realidade se compreende. Mostra aqui pro povo. Esse livro aqui foi um presente, viu, pros... Todos os convidados, gente, que vem aqui pro nosso programa, eles trazem um mimozinho que fica aqui na nossa mesa. Aí vocês vão acompanhando. Lê esse livro, viu, gente? Vocês dois dividam aí, vão lendo, porque esse livro é surreal. É um livro que muda a vida da pessoa, né? Ele fala sobre a importância das escolhas, tá? E de como boas escolhas resultam a longo prazo resultados extraordinários. É um livro fantástico, né? É um livro fantástico. E aí o que é que ele fala? Ele fala de como a realidade é formada. O nosso cérebro, ele tem um limite de capacidade de processamento, tá? Então, tudo que você vê, o cérebro, ele processa, mas ele só faz você enxergar o que é prioridade para você. Então, se você é o tipo de pessoa que assiste muita violência, seu cérebro vai começar a te mostrar mais violência. Sabe? Se você é uma pessoa... É tipo um Instagram. Isso foi o fenômeno da internet semânica. Quanto mais você clica, mais o computador, mais ali o algoritmo vai entendendo quem você é e vai te dando mais daquilo. O cérebro é exatamente a mesma coisa. 99% das coisas que estão ao nosso redor, a gente não enxerga porque não precisa. Diga se o cérebro não é um equipamento do caralho, velho. Né? Não precisa você saber daquilo. Né? E aí você imagina, aí tem uma hora que a pessoa te fala alguma coisa que não estava lá nos seus parâmetros, mas aí depois que a pessoa te fala aquilo, você começa a ver mais daquilo. Né? O nome disso é percepção seletiva. Né? Não é uma coincidência. É que a partir do momento que a pessoa trouxe um dado novo para você, aquilo sai do inconsciente, passa para o inconsciente, passa a ser prioridade para você. Então você começa a enxergar aquilo. É muito doido, mas é isso. Então a nossa realidade é composta do que a gente assiste, do que a gente come, do que a gente prioriza. E a nossa realidade precisa ser... Opa, sabe? O que é que você está vendo, meu irmão? Você está vendo muito do quê? Né? E é um pouco da internet. A gente está tendo resposta a partir do que a gente tem como valor. E a gente precisa repensar isso. Entende? E
quando você fala isso, é muito real quando você fala das percepções, quando você começa a ver, assistir demais aquilo e aí começa a você perceber exatamente. aquilo. É como você faz uma busca, uma página de busca, aí depois você vai na sua rede social e começa a aparecer. Aqueles patrocinados da busca que você fez. Mesma coisa. Exatamente. O nome disso é internet semântica. A gente chegou a estudar esse fenômeno na faculdade também. Na faculdade, em 2007, a internet estava surgindo. Né? Tinha um computador na Bahia com internet, que era um computador na UFBA, velho. Era internet de escada ainda, que fazia... Se lembra? Que a gente esperava de madrugada pra poder conectar. Tinha que tirar o cabo do telefone, Jardel. Era assim que a internet funcionava. Você tirava o cabo do telefone, conectava no computador, que era um modem, né? Tinha que ter um CDzinho com a pra instalar. O negócio era tão grande que você tinha que ter um CD, porque não cabia no computador. Aí você botava, e aí rodava, fazia a zoada de um gato, e aí você conectava. E era muito ruim. Ainda tinha que rezar pro telefone não tocar. Se o telefone tocasse, caía a conexão. Exatamente. Não podia receber ligação. Não podia receber ligação. Porque não podia dividir. Não podia dividir. Não era compartilhado, não. E a internet, quando foi criada, ela foi criada para reproduzir o que existia de impresso, né? Então, os primeiros sites que aconteceram foram sites do À Tarde. Eles pegavam os formatos impressos e reproduziam na internet. E aí depois chegou a internet 2.0, que foi a internet colaborativa. As pessoas começaram a fotografar, aí já teve a mudança de celular, já as pessoas começaram a interagir, as pessoas começaram a virar... Foi o primeiro momento onde as pessoas começaram a produzir conteúdo, foi a participação na internet, né? O Orkut chegou, e aí os sites começavam a abrir aqueles links onde você podia comentar, né? E aí pronto. E depois teve a internet 0.0, que é a internet semântica, que é já isso que a gente está vivendo hoje, que é a internet que te estuda, a internet está o tempo todo te estudando. O Google, e eu estudei Google também, né? Falar agora como marketing digital. O Google é uma internet semântica que está o tempo todo observando, você está clicando. Né? Google é uma grande ferramenta comercial. Você clica no Gmail, aquele cadastro do Gmail, gente, aquilo é um perigo. Porque você informa tudo. Sabe? E aí a pessoa que estuda marketing digital, que entende de ferramenta Google Ads, por exemplo, ele vai construir um anúncio para poder atingir aquele público específico. Então, se você está clicando sobre cachorrinho, sobre carro, sabe? Quando você contrata o Google Ads, ele vai fazer com que seu anúncio chegue para aquela pessoa. É quase uma individualização da comunicação, pô. É uma coisa boa pra caramba para vender, mas é perigoso porque o senso de liberdade ele começa a ser questionado. Tipo, sabe? E assim, as ferramentas agora você tá falando aqui, o computador tá gravando. Né? O microfone tá gravando o que você tá percebendo. E depois ele te oferece pelo Google, pelo Instagram, ele te oferece em termos de anúncio. Você fala, eu quero comprar tal coisa, não é uma coincidência quando o celular te mostra. Sim. É a porra do equipamento funcionando ali o tempo todo observando. É um grande Big Brother. É isso que é a era digital, é isso que é o celular. Grande Big Brother. E quando você para analisar, baseado nessa fala de Otaviano, até as grandes redes de supermercado começaram a fazer esses cartões, né, de acumule pontos e troque por utensílios e tal. E naquilo ali ele traçava todo o seu perfil, do que é que você comprava em maior quantidade, a quantidade dos alimentos, do que você comprava, do que você consumia, com que frequência você ia ao mercado, o que é que, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. E aí, esqueci como é o nome daquela mina que faz aquele programa do Shark. Esqueci como é o nome dela. Esqueci, é uma empresária que faz ali aquele programa Shark. Ela disse que o petróleo desse milênio é a informação. A Amazon é isso, né? A experiência da Amazon é um resultado de informação. Os caras estão o tempo todo mandando pesquisa para poder saber e tá o tempo todo te devolvendo informação e o tempo todo empurrando coisa. É muito doido. Né? É muito doido. Assim, o mundo mudou, gente. O mundo mudou completamente, né? É tanta informação que tem gente adoecendo. Sim. Tá? E a gente não tem capacidade de processamento. A nossa geração, por exemplo, tinha os canais que tinha na nossa época, Jardel, tinham acho que 5. Era Manchete, tinha SBT, que era mais. A Globo, como a Globo, a Band e tinha mais um. E a Record. Pronto, tinha 5 canais. A Bandeirantes, canal Bandeirantes, né? Tínhamos 5 canais. Depois veio a Sky, que trouxe 170 canais, que já foi uma geração mais informação, e agora tá esse boom, velho, que você tá... E aí se por exemplo, no caso agora, falando como pai, se os pais não orientam, não geram valor para aquela criança, para o adolescente, começam a dar recurso mesmo, né, para uma boa escolha,
pessoas vão se perder num... E adoece. Nossa, como é que não adoece? E espia de como a evolução digital ela é monstruosa. Porque a gente, por exemplo, hoje, falar da geração agora, do que está acontecendo agora, é a geração do Instagram, a geração do TikTok, a do Kawaii, né? Que é pouco falado, mas é uma geração que está ali. E essas três redes, três não, né? O Instagram nem tanto para a questão de ganhar dinheiro. Ganha bastante, né? Ganha. Mas assim, o TikTok eu vejo hoje que as pessoas ganham muito mais, porque as pessoas ganham através da visualização. Né? Tem ali o algoritmo deles de que paga em dólar, enquanto as visualizações, etc. Então veja que hoje o debate sobre redes sociais, muitas das vezes quando a gente traz esse debate, a gente se resume a essas três plataformas, né? Mas a gente não consegue abrir o leque na nossa mente do que realmente está por trás disso. Porque a partir da busca que você faz no Google, ele vai te vender e te propor mil coisas daquilo. Você viu que o cara que o Facebook tomou uma pancada bilionária fala mais por do conta Facebook, de dados, sabe? Sim. Aquilo ali é dados. Veja, a gente está consumindo, mas o mundo está discutindo isso porque é perigoso demais. Dados, é perigoso demais. E o que é que ele está fazendo? Ele está vendendo dados. É muito perigoso. Isso define uma eleição, pô. Isso define uma eleição. Não definiu aqui no Brasil. Era isso definiu nos Estados Unidos. Era isso que eu ia via WhatsApp. falar. No Brasil a base do bolsonarismo é o WhatsApp. E o cara conseguiu fazer frente à Globo defendendo o tempo todo o Lula. Eu não tô dizendo quem tá certo, quem tá errado, não, viu? Eu tô discutindo os fatos das coisas. Porque ele não tinha a mesma visibilidade. E ele conseguiu ter 49 milhões de votos nesse país. Pô, é muita coisa. Via WhatsApp, é muito organizado e é muito efetivo. A internet, inclusive, foi quem definiu a eleição de 2018. Exatamente. Entende? Sim. Sabe, tipo assim, existia um pacote de disparo de SMS, de WhatsApp, no Instagram, enfim, em todas as plataformas, de uma forma monstruosa. Acabou esse negócio de que as grandes mídias brasileiras era quem determinava. As editoras das informações. Isso, né? Hoje é um negócio monstruoso. E com base no que Jardel falou, você trouxe uma coisa muito importante, que as pessoas não têm noção para que serve a era digital, né? E esse é o choque. Para que serve a era digital? Você já pensou para que serve a era digital? Para determinar o controle. Você sabe o que é que a Alexa faz? Ela te controla. A Alexa escuta tudo, aquela porra. Eu nunca vou comprar Alexa. Eu tenho, eu nunca vou comprar aquela merda. Você tá doido, velho. Mas por quê? Porque o tempo todo ela tá performando quem você é. O que você assiste, a hora que você... Ela escuta tudo, a hora que você acorda, o que você fala. Palavras-chave. Palavra-chave vende, gente. Muito. Isso daqui, ele também capta a palavra-chave. Só que a Alexa em casa, isso aumenta a possibilidade, entendeu? Eu não sei se você já ouviu falar do metaverso. Gente, tem muita coisa doida acontecendo. É mesmo? E o metaverso é a digitalização da consciência. Os caras já estão trabalhando a possibilidade de transformarem os seres em imortais. Vão digitalizar essa consciência e colocar no metaverso. Você nunca vai morrer. Você já ouviu essa discussão? Não. Tem muita parada doida acontecendo, Tô ficando preocupado. Não fica preocupado, fica atento. Mas... Tem metaverso. Metaverso é muita possibilidade. Agora eu vou falar de você. Vem cá, tô vendo você falar muito de sua filha, né, Jardel? Ele fala da filha, o olho brilha. Fala aí, essa experiência de papai agora. Experiência e também o trauma, né? O trauma que eu falo assim, no sentido de ter vivido a maternidade da forma astrosa que aconteceu. Eu vi que você fez algumas publicações sobre violência obstetra, né? Obstetra, é. Foi um parto humanizado? Rapaz, a gente tentou fazer o parto humanizado. A gente não conseguiu fazer o parto humanizado. Esse negócio de parto, assim, inclusive... Eu acho que o choque foi porque é um homem falando de parto, né? Sim, as pessoas não estavam preparadas para isso. Teve um... E aí também, de novo, a possibilidade do marketing do mundo digital, né? Porque foi uma coisa que viralizou. E se não fosse o bem do Instagram, as pessoas nunca saberiam disso, né? As pessoas estavam celebrando a maternidade naquela época. A maternidade chegou, um grande equipamento. E é um grande equipamento. Mas que precisa melhorar muito, né? Ainda não tem parto humanizado lá, né? Ou, pelo menos, depois eu descobri que tem parto humanizado a partir da equipe, né? Parto humanizado é um parto que você entende que a mulher está sendo servida. Ela é a protagonista do processo. Se ela quiser beber uma água, ela para beber uma água. Se ela quiser parar para comer, ela vai comer. Se ela quiser dormir, ela vai dormir, sabe? Ela que
rege o processo. Isso é um parto humanizado. Parto humanizado ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer na maternidade, desde que as pessoas respeitem a mulher como protagonista do processo. A maternidade ela não está respeitando, né? O médico doidão que estava lá, que atendeu a gente, queria cortar a Mirelle, sabe? Tem muita coisa que não precisa mais, né? Tipo um negócio que eles dizem que é para poder localizar, botar o bebê, encaixar o bebê, sabe? Assim, esses recursos, segundo a ciência, né? Eles não têm mais indícios de evidenciais que funcionam, sabe? Primeira coisa que o médico chegou lá, quando a gente chegou, foi apertar a barriga de Mirelle, né? E aí eu já sabia, eu estudei muito, né? Porque a violência obstétrica é uma coisa comum, tá? A violência obstétrica, ela acontece em vários níveis, seja na rede pública, seja na rede hospitalar, seja para uma pessoa que paga um parto de 30 mil reais, existe parto de 7 mil reais, existe parto de 40 mil reais, né? Que é vendido como um grande hotel de luxo. Mas em todos esses lugares pode surgir violência. E aqui o médico não queria deixar a gente parir do jeito que a gente pretendia, né? A gente queria parir normal e ele queria cortar a Mirelle de qualquer jeito. Ele queria fazer o fórceps, né? O uso de fórceps é um uso que eu conversei com o Natan depois, né? E com o Duplá para poder entender o que é aquilo. Né? Porque assim, ele usa quando a mulher tá num caso de inconsciência ou de muito cansaço, ou que a criança está correndo risco, né, de morte. E não era o caso. Né? A Jasmine estava lá já coroada, como chama, na cabecinha dela aparecendo, já dava para pegar os pelinhos assim da menina. E ele querendo adiantar o processo. Nossa, foi muito doido, viu, gente? Foi muito doido. Eu passei por foi um perrengue, viu? Porque aí é o lugar da violência, né? Esse médico, inclusive, o nome dele é Dr. Luciano. Né? Ele foi o cara que coordenou o SAMU de Camaçari. Sim. Né? Ele tem um histórico de fazer violência. Inclusive, um amigo meu da Glebaé trocou murro com ele, velho. Porque ele queria, há 5 anos atrás, ele queria também cortar a mesma coisa. Ele vê a mulher ali. Eu não sei se eles ganham mais. É uma pergunta, inclusive, para vocês responderem depois. Se eles ganham mais quando tem intervenção, quando o parto é sem parto normal, não tem intervenção. A mulher pare normal. Pare normal, assim, sem intervenção. Sim. E o parto cirúrgico, ele tem intervenção, ele tem corte, né? Tem outros usos de equipamento, né? De estádio, não sei o quê, ferramenta. Eu não sei se, do ponto de vista de faturamento, isso influencia. Porque todos eles querem cortar as mulheres. Não faz o menor sentido, sabe? Os caras são intervencionistas demais. Pelo amor de Deus, qual a necessidade disso? Sempre teve parto. Antes de Jesus pisar na Terra, já existia o parto. Não é verdade? Eu penso, se posso até falar uma loucura, mas eu penso sim que gere uma receita financeira maior, porque quando a gente vai para o hospital, a gente paga até uma bolinha de algodão que a gente usa, que é utilizado na gente, é descontado. Pode ser. Entendeu? Tem algo errado. Ou porque eles estão muito cansados e querem ir embora logo, então deixa eu cortar. Só que isso é muito agressivo. Sabe? Um corte desse prejudica muito. A mulher perde o prazer, perde sensibilidade. Não é o que ela queria. Então, assim, é muito contexto de trauma. E aí, a vontade da violência apareceu. Eu preciso deixar isso registrado, né? E graças a Deus, aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu vi assim, que meu autocontrole já está num nível inimaginável. Eu não permiti que ele tocasse na minha mulher, mas eu também não fui agressivo com ele. Sim. Sabe? E eu vou te falar, viu? Ele merecia todo tipo, porque ele foi desrespeitoso. Ele mostrou pra Mirelle o fórceps. Mirelle já tinha pedido pra poder ele parar. Do lado, a mina pra parir, pô. A gente precisava de silêncio. E ele bagunçando o tempo todo no parto. Nossa. Bagunçando, pentelhando mesmo, como se... Sabe esses meninos mimados que quer porque quer fazer do meu jeito? Pirracento, birrento. Eu falei, doutor, por favor, pelo amor de Deus, me ajude, a gente não quer fazer do seu jeito. Aí ele chamou três outros médicos para poder validar o corte. Porque a lei não permite mais o corte desse jeito. A lei só permite que faça o corte em caso de extrema necessidade. E não havia extrema necessidade. E aí ele trouxe três outros médicos para poder validar, porque ele queria fazer. Eu falei que não. E aí quando chegou, teve uma doutora, a doutora Bruna, né, uma médica, acho que ela é gaúcha, rapaz, né? É um ser de outro nível de consciência. E aí ela simpatizou com Mirelle, ela checou Jasmine, viu que Jasmine, os batimentos estavam ok, a menina estava bem, estava encaixada, a Mirelle estava ok. Ela falou, não, tem necessidade não, vamos parir agora. Aí ele foi chamar um outro médico. Enquanto ele foi chamar outro médico, aí as parteiras se reuniram, a doutora acharam, não, vamos parir enquanto ele está fora. Né? Então assim, é um ambiente machista também.
Ele se comporta como se ele fosse o delegado lá, o dono, e tá todo mundo subserviente. Aí Mirelle, no auge da dor, começou a contar, né, que não tava aguentando mais de dor, que queria parir logo, me ajude, não, sabe? E aí falou que a gente tava tentando fazer o parto humanizado em casa. Aí ele ficou possesso, irmão. Aí ele chamou as parteiras de puta, chamou as doulas de puta, não tem que deixar a doula entrar aqui, não sabe de nada, machismo de novo, né? Isso tudo na frente das enfermeiras, né? Que também são parteiras, né? Sim. Que também são parteiras. E aí eu vendo aquilo, eu falei, pô, então isso que é o parto na rede pública? Assim, tá errado, pô. Tá errado. Perigoso, né? Tá errado, porque é muito agressivo. E você chegou a denunciar isso? Não só na internet, mas de forma legalmente? Porque legalmente ele já foi denunciado várias vezes eu não sei se é o corporativismo ou tem a força do médico, né? Porque o ambiente daquele ambiente tem um campo que te deixa meio que sem autoridade, sabe? Porque eu não tenho informação científica para discutir com ele. Né? Eu não tenho essa informação. Então as coisas que ele falam, se a pessoa não está preparada, justifica. Né? Só que eu assisti, assim, eu fiz dolagem, eu conversei com várias pessoas conhecidas, eu conversei com o Duplá, que é um médico obstétrica, que também já está numa nova tendência. Então, assim, eles disseram o que podia e o que não podia. E quando eu fui para a rede social, foi para poder dizer às pessoas o seguinte: existe violência na rede hospitalar, pública e privada, sabe? Se os homens deixarem as mulheres sozinhas nos hospitais, as mulheres vão ser cortadas. Sim, elas vão passar por violência, sim. O corte é um jeito de fazer violência, tá? Mas o falar, o desrespeitoso, ele fazia umas piadas tão macabra, rapaz, que assim, ele tinha que ser preso, tá? Ele tinha que ser preso. Ou pelo menos ser preso e passar por uma reciclagem na cadeia. Porque a gente ficou num leito, depois que tudo se resolveu, a gente ficou num leito e tinha 5 pessoas que na mesma noite passou por violência com ele. Meu Deus. Foi muito doido. É bizarro Então, assim, isso traumatizou assim no sentido... eu vejo que muitas mulheres, quando passam por esse tipo de violência, a depressão pós-parto ela é muito alarmante, né? Mas, graças a Deus, no caso de vocês, não houve. Mirelle ficou mexida. Ela, por exemplo, ela começou a falar agora. Eu respirei, eu tive uma sessão terapêutica, eu conversei com algumas pessoas, eu tive uma crise de choro, de catarse, porque foi uma situação muito humilhante. Foi uma situação muito humilhante. Graças a Deus que não gerou violência. Mas podia ter sido gerada violência. Assim, ia dar merda pra mim, ia dar merda pra ele. Sabe? Eu quis proteger minha mulher e foi ok. Minha filha nasceu sem trauma por causa das outras mulheres que estavam lá. Mas a ação dele foi uma ação perigosa de querer avacalhar. Ele avacalhou o tempo todo. E isso é muito comum. A merda é essa aí. Isso é muito comum. Semana passada eu soube que deu merda de novo. Ele ficou brigando com o marido da mulher, porque ele queria cortar, e a mulher pariu na triagem. E assim, ninguém noticia isso. Ninguém noticia. E aí, quando a gente para ver, graças a Deus, sua esposa estava ao seu lado, mas quantas mulheres, né, que seus maridos ou são mães solos, né, vão parir sozinhas, que passam também, que sofrem também por essas violências, esses abusos, né, e que também não são noticiados, ou até por medo de alguma represária lá dentro do hospital, ou de não ai meu Deus, será que eu vou conseguir ter meu filho aqui? E aí não denunciam. As pessoas não sabem o que pode e o que não pode. É um ambiente machista, sabe? É um ambiente tecnológico. Rapaz, teve uma desinfeliz, como diziam no interior. Que depois que eu fiz a postagem, o comentário dela foi dizer que meu comentário não tinha base científica. Tipo, véi, aí que viagem. Eu tô ali compartilhando uma dor que assim, precisa ter base científica para poder falar sobre dor. Entende como é perigoso? E aí vem a internet de novo. Porque assim, as pessoas acham, e isso é muito real no Brasil, que a internet é terra sem lei. Porque as pessoas fazem comentários maldosos, publicação maldosas, assim, achando que não vai ter consequências e que, infelizmente, não tem ainda a consequência devida. Não tem, não. Tá o debate agora nacionalmente, né, sobre a regularização da internet. Eu não estou acompanhando muito esse debate, porque, né, a correria nossa do dia a dia... Eu acabei não acompanhando. Mas, assim, as pessoas precisam entender que, para além de não ser
uma terra de sem lei, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos e pelos seus comentários. Não dá para a gente, em pleno século XXI, onde a todo momento a gente está lutando contra a LGBTfobia, o racismo, o machismo, e as pessoas acharem que na internet ela vai ter aquela opinião. Vou botar para alinhar e vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Mas quando a gente para analisar, né, tudo é regulamentado. A televisão é regulamentada, o rádio é regulamentado, porque a internet vai ser terra sem lei. E isso vai ser terra. E as pessoas estão confundindo muito. Como é? Me fugiu. Ok. Conte pra gente. Aqui, ó. E veja também como a saúde mental da gente anda. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH. Danile, depois da Covid... Eu acho que eu tenho TDAH também, viu? Aí, ó. Também eu acho, me disseram que provavelmente eu tenha. Provavelmente. Danile, por exemplo, depois da Covid, a gente vê que ele vem esquecendo de muita coisa. E isso são sequelas da Covid. Lembrei. As pessoas estão Tá vendo? confundindo. As pessoas estão confundindo crimes com liberdade de expressão. Acha que você chegar na rede social e dizer, não, eu acho que a LGBT tem que morrer. Eu acho que o preto tem que voltar para a senzala. Isso é liberdade de expressão? Não, gente, isso é crime. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. As pessoas estão confundindo as coisas. Né? Mas, porém, também eu digo que o nosso maior problema é o nosso Código Penal brasileiro, que é muito falho. Você lembra também que tinha uma época aqui no nosso país que, por exemplo, você sofria esse tipo, né, de crime, vamos supor, na internet. Antigamente você não podia anexar no processo judicial os prints daquilo. Né? Tipo, as provas só podiam fazer parte dos autos do processo se fosse gravado, se fosse testemunhado, se tivesse testemunha. O print, a conversa, não cabia nos processos. E hoje cabe. Já cabe. Você sofre algum tipo de crime cibernético. Chama? Hoje em dia já tem mais delegacias, né? Existe a delegacia. Crime cibernético. Crime cibernético no meio esse mesmo. E, cara, é doido isso, porque isso tem um viés também de comunicação. A profissão de jornalista, na época, a gente tinha uma briga para poder exigir diploma para ser jornalista, que na época não tinha. Então, assim, isso depois caiu por causa do advento da internet. Sim. Não é mais necessário, porque todo mundo hoje virou produtor de conteúdo, então ligaram foda-se para isso. E depois tentaram criar o conselho de jornalismo. O jornalismo é a única profissão que não tem conselho, ela não é gerida, você não sabe. E não, eu não sentia que a discussão era para gerar censura, mas era para responsabilizar. Porque, inclusive, a criação de site é um instrumento de comunicação. Sim. Em tese, tinha que ser jornalista. Ou de alguma área comunicação. Virou um boom também. O primeiro boom foi os blogs. Os blogs. O primeiro boom foi blog. Verdade. E blog era uma coisa que, assim, era Língua 6 solta. por mim. Nossa, blog. Foi o primeiro lugar de conteúdo pessoal, né? Sim. E começou a ter problema ali. Depois viraram sites, porque ficou fácil, a tecnologia barateou, viraram sites. E hoje são as plataformas de redes sociais que, dominam, né? E aí já tem marketing de influência, tem marketing de conteúdo, tem marketing de um bocado de coisa, né? E o resultado disso se a pessoa não está de vigília, vai pro descontrole mesmo, né? Então você acha que o marketing ele é uma ferramenta de transformação social ou o marketing está tirando isso? Eu acho que existe as duas coisas. Existe as duas coisas de forma, sabe? É assim. E aí é o lugar da prudência, né? Porque tem muita gente fazendo coisa bacana, né? E aí vai o lugar também de autorresponsabilidade, né? O que é que eu tô clicando? O que é que eu tô compartilhando, né? O que é que eu tô produzindo? O que é que eu tô postando, gente? Nutrição não é só o que a gente come, não. É o que a gente vê, sabe? É o que a gente lê. Então, do que é que eu estou me nutrindo? O que é que eu estou reproduzindo na minha vida? É muito mais complexo, né? Isso foi filosófico pra caramba. Demais, viu? Né? Eu acho que a gente tem que fazer um corte nisso aí, ó, pra poder publicar. Mas é isso. O fato é que se não fosse o marketing digital, não tinha... Eu postei uma foto da cabecinha de Jasmine com a mão de Mirelle assim de sangue. Teve 214 compartilhamentos no Instagram, né? No Facebook eu nem olhei, né? Mas sim, foi um boom. Assim, viralizou um bocado de postagem, um bocado de gente me marcando, né? Passei uma semana... Eu nem tava usando o Instagram, né? Por causa da paternidade. Sim. Eu tava tendo 134 visualizações. Foi pra 7.200. Nossa. Foi assim, uau, a curva, uou. Vai virar blogueiro? Não. Ele já é, né? Eu não vou virar blogueiro. Não. Você já é. É? Vocês sentem que eu sou, é? Eu sinto isso. O povo não é a ideia, mas as pessoas me solicitam. As pessoas solicitam meu @, né? Gera muito comentário. Mas eu não quero ir pra esse lugar,
Porque, por causa de um valor, pessoal, eu quero poder ter clareza do que eu tô postando, eu quero poder postar como valor mesmo. Mas você pode fazer isso. exatamente, uma coisa interessante, trazendo novamente o que Júnior trouxe no podcast, é que, por exemplo, eu no debate com ele falei que antigamente a gente sonhava, né, e sonha, alguns, não vou generalizar da forma toda, a gente sonhava em fazer a universidade, né, de adentrar a universidade, de ter o diploma superior. Hoje as pessoas não estão mais nessa vibe de fazer a universidade. Não né? precisa, Não precisa, porque, precisa. tipo, fazer TikTok e ganhar dinheiro, ficar milionário, tá ótimo, né? Não vai precisar da universidade, não vai precisar da formação. E aí, a gente no debate, né, ele falou o quanto as pessoas não compreendem que dá para fazer os dois. Dá para você se tornar e ser um blogueiro, inclusive um blogueiro de excelência, porque você tem Conteúdo pra caramba, conteúdo e formação naquela área, que é o que as pessoas não entendem. Então, assim, você, para além de ter a formação, você tem o conteúdo, né? A partir do momento que você faz as publicações denunciando, né, a violência obstetra, a violência que é o parto aqui no município, né, enfim, de todas as formas, seja através do médico e da equipe, você influencia a vida das pessoas e você traz a formação, a informação para a pessoa, inclusive para que ela entenda que quando for acontecer com ela, ela esteja preparada. E é o que falta hoje na sociedade. Cara, aí bateu certinho isso que você tá falando, viu? Atentas a essa problemática dentro desses centros cirúrgicos. Ai, meu Deus. É o microfone, o microfone, meu Deus. Sim, Dan, fale. Não, e aí, isso aí também pode ser um gatilho para que essas outras mulheres que sofreram essas violências, possam ir também, se quiserem, se tiver vontade de fazer essas denúncias. Nossa, denunciar. Eu tenho tanto relato. Assim, o que é que eu estou fazendo agora? Através do Manuel Jacaré, a gente está tentando fazer uma audiência pública para poder discutir aquela maternidade. Assim, não dá para passar em branco. Sim. Fica à vontade, você que não, é o âncora. É um comentário, não é âncora não. É porque assim, eu acompanhei isso de perto, tipo assim, no seu primeiro texto eu me revoltei. E ao ler os demais textos, eu me revoltei mais ainda, porque assim, a gente não tá falando... você ficou acompanhando, não foi? Ficou acompanhando minhas postagens? Todas as suas postagens. Porque, tipo assim, foi um conteúdo que me prendeu. É o que falta hoje na internet. É conteúdos que prendem a gente. E não é dizer que me prendeu por causa do sofrimento e da miséria. Não é isso. É para além de eu entender o que aconteceu, é eu entender na minha mente também que se um dia eu precisar, eu já tenho aquela formação da experiência que uma pessoa passou. E do que o primeiro texto me prendeu e os demais me prendeu, eu entendi o seguinte... de que não dá mais para a gente, em pleno século XXI, acontecer as coisas e ficar calado. É a mesma forma do racismo. O racismo sempre existiu. Só que hoje ele está sendo denunciado, hoje ele está sendo gravado, hoje ele está sendo velado. E falo isso assim de todas as formas, porque todo mundo sabe as grandes marcas que são racistas, né? E nós negros continuamos comprando porque é o que temos. Mas a partir do momento que você usa as suas redes sociais para fazer aquele tipo de desabafo, de denúncia, a gente compreende do quanto as pessoas também passaram por aquilo. Aí eu faço o convite a todo mundo que está em casa a ir lá nas redes sociais de Otaviano para poder entender mais essa história e entender ao ponto que chegou. E aí você vai lá nos comentários e você vai ver o relato de outras pessoas. São muitos relatos, velho. E, tipo assim, são relatos reais, não são, sabe, pessoas fakes ou pessoas que simplesmente estão defendendo porque conhece Otaviano, porque conhece a esposa dele. São pessoas que passou. Tem muita gente que eu nem... Assim, veio das 7.000 pessoas que foram me acompanhar por causa das postagens, 3.600 era gente que não me seguia, né? E que se identificou e que ficou assim, porque todo dia tem parto acontecendo. Todo dia tem parto acontecendo. Os homens, eles não se preparam, é um assunto de mulher. Não era pra ser um assunto de mulher. Esse foi meu chamado. É pra ser um assunto de casal. Sim. E um chamado, inclusive, porque a porra da sociedade é machista. O homem precisa proteger a mulher lá. Se eu não tivesse lá, ele ia cortar minha esposa. Ele ia cortar ela ou fazer sei lá o quê. Porque ele não cortou, ele não teve a violência obstétrica física. Mas houve a psicológica. Ele falou muita coisa que ele não devia. Ele mostrou pelo fórceps. Como é que pode? Foi uma tortura psicológica. Ele mostrou o fórceps, né? E aí, as diretoras da maternidade defendem esse cara. Por que essas mulheres... Não é pra politizar. Mas não faz sentido. Não é sobre mim, não, gente. Sim. Porque elas tentaram politizar, porque era Otaviano que estava postando, sabe? E não levaram em consideração as outras postagens de outras mulheres que estavam lá.
Eu postei enquanto homem que passei, porque minha esposa não tinha condição física de fazer os relatos. Ainda tem E isso, eu me coloquei, né? E aí as outras mulheres colocaram, o foco das respostas foi em Otaviano Maia, que é ex-político, que era petista, que não é mais, né? Para poder rebaixar o debate. Sim, mas a violência pra continua invalidar. acontecendo. Né? Não faz sentido, tá errado. Ele precisa ser chamado. Ele é um dos açougueiros do Hospital Geral. Meu Deus. Tem 3 lá que era açougueiro do Hospital Geral que estão lá na maternidade. Pegaram a conduta do Hospital Geral, do açougue, né, que a gente conhece, e meteram na maternidade, que é uma capa bonita, para uma embalagem nova, sabe? Botaram uma caixa bonita de Nike, mas continua sendo o açougue. Nossa. Continua sendo o açougue. É desrespeitoso, pô, é muito desrespeitoso. É humilhante, não pode. Como é que as crianças... Rapaz, você imagina que tipo de sociedade a gente tem se toda criança nasce com violência, pô. Já tem lá o registro lá na psique, que é a sinapse lá, ó. Violência é uma coisa normal. Vai dar merda, não tem como não dar merda. Você entende que o buraco é muito mais embaixo? Então, a minha militância agora, porque eu virei um militante, né, é para trazer esse tipo de consciência. E a gente não vai fazer a mudança por dentro do sistema, tá? Por dentro do sistema já tem os médicos lá, as enfermeiras que estão buscando a melhoria e a alteração da conduta. Mas de fora a gente tem que pressionar. Inclusive, isso teve impacto, né? Assim, os homens me disseram que os caras estão chegando lá já de brabo. Ó, você não vai tocar na minha mulher não, viu? E tem que chegar. Infelizmente tem que chegar. Porque senão eles vão continuar fazendo. Precisamos quebrar. E aí é postagem mesmo, gente. Encher o saco. Encher o saco. Humanizar o SUS, né? Tem que encher o saco. Tem que encher o saco. Denunciar e se colocar. E até lá, até isso ser mudado, os homens não podem deixar as mulheres sozinhas na maternidade. Eu compreendo, mas também há uma dificuldade, porque em alguns casos os pais também estão trabalhando, né? Muitos, né, não podem ausentar do trabalho, né? Até mesmo porque a licença paternidade é só depois do parto, não é isso? Machismo. Você vê como o machismo ele é enraizado, perigoso. Pô, o pai, né? tem 4 dias pra poder ficar. Como é que pode? O pai nem pode sair, velho, pra poder ver, pra acompanhar o parto, velho. Exatamente. Ah? Aí a mulher tem o tempo de ficar em casa, o homem não tem o mesmo tempo que a mulher. Quem foi que disse? Quem foi que disse que não é importante o pai acompanhar a primeira infância, gente? Você entende que assim, tá errado. Meu Deus do céu, como tá errado. E talvez, eu agradeci depois, eu acendi até vela para meus orixás, porque talvez precisasse mesmo eu passar para poder mostrar o tamanho da merda. Sabe, porque quantos outros passaram e não tiveram coragem de se expor? Porque não quer se expor. Porque não quer se expor, porque vão ficar se perguntando, sabe, com medo do que vem depois. Ó, irmão, ó. Foda-se, né? Desculpa, pode xingar. Bota aí o pi! Não pode não. Rapaz, eu vi que esse assunto foi um assunto que... Rapaz, rendeu que o nosso tempo que- já que- tá que- chegando. Não, já acabou, não é aflorou. possível. Não, É, calma. eu tinha tanta coisa que tinha Não, expor. não, peraí, Não, bora dá um saber pouquinho aí mais, né? de Otaviano. Essa edição hoje vai ser um pouquinho... Gente, não. Tem muita coisa aí que a gente precisa... Vai que pro começa- YouTube, não tem limite não, Jardel. Viu? Ô, Neilton, é nosso Jardel diretor. querendo fazer o controle aqui. Otaviano gente, ó. ilimitado. Perigoso. Perigoso, Jardel. Rapaz, vem Rapaz. cá. Todo mundo sabe que Otaviano surgiu nos movimentos de juventude, pautando a juventude, fazendo debate. E hoje em dia, Otaviano, foi o que eu estava conversando com o Jardel antes da gravação, né, Jardel? A gente vê a juventude mais participativa na política, você vê uma juventude protagonista, você vê uma juventude dizendo o que é que ela quer, o que é que ela precisa, quais são as dores, quais são os anseios e as necessidades dela. Como é que você vê essa diferença dessa juventude de hoje com a juventude da nossa época de militância e de pautar a política, de construir a política de juventude? Nossa, que pergunta interessante. Eu vou parafrasear Chorão, Charlie Brown Jr. Abre aspas. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem do Brasil não é levar a sério. Fecha aspas. Chorão. Né? Negrali. Que é uma música da porra, né? Uma crítica social. Assim, eu sinto que tentam marcar o jovem como... aleatório, não. Mas pouco capaz também não. Mas assim, tento tirar o poder juvenil. Isso não é uma coisa aleatória, isso é uma coisa consciente. Sim. A juventude, historicamente, é o grande motor das transformações sociais. Né? E os jovens, eles estão muito... Antigamente era só o movimento estudantil. Né? Agora tem muito mais movimento, várias tribos. Gente, isso é muito bom, né? Outra coisa também, que é a possibilidade da internet, né? Os movimentos, eles se especificaram e dentro deles se ajuntaram, né?
tá mais forte. Então hoje você tem movimento de jovens cacheadas, né? De negros que fazem esporte não sei aonde, né? De gente que faz dança não sei aonde, né? Isso tudo é também as medicinas, como a gente chama no xamanismo, né? Quando você tem talento, chama de medicina. As medicinas pessoais aflorando, né? As pessoas, se não fosse a internet, se não fossem as redes sociais, as pessoas não poderiam marcar encontro, né? Para poder se ver, se conhecer e gerar tudo assim. É muita possibilidade hoje, gente. Né? Inclusive, desse movimento também, em 2013, por exemplo, né? As grandes manifestações do Brasil contra o aumento da passagem surgiu da internet e do movimento os encontros, de é verdade. juventude. Você tinha quantos anos na reforma do Buzu? A reforma do Buzu foi o lance do aumento da passagem, aquilo deu um BO, rapaz. 2013. Assim, 2013, 14. Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. As manifestações de junho de 2013, Foi, né? que Dilma era presidenta, que o Brasil todo parou no sentido, tipo assim, todo mundo foi pra rua. Sim, acho que foi isso mesmo. Eu acho que não foi 2013, não. Foi antes de 2013 teve uma revolta do Buzu. Eu não era vereador. 2013 eu já era vereador. 2013 eu já era vereador. 2000 e quanto, rapaz? Eu era diretor da ABS. A ABS foi... Nossa, velho. Foi em 99, velho. Ah, não. Nossa, teve 99. Rapaz, a gente teve uns pega com a CM, viu? A gente teve uns pega com a CM, velho. Né? Nossa, teve a Polícia Militar da Bahia invadiu a faculdade, invadiu a Facom. Bateram nos meninos lá, rapaz. Teve uma confusão. Outro dia a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o movimento. Né? Sobre o movimento. Mas a beleza dessa história, né? De que teve a gente que criou, né? E agora perdemos o controle. Né? E como é bom, porque movimento estudantil é um movimento, né? Dentre tantos outros movimentos que agem hoje de juventude, que estão se organizando e brigando por espaço, né? E aí, a gente vai entrar em política agora. A gente pode? Pode, né? Tem que falar de política, porque tudo é política. Mas de como isso é bom. Assim, o Camaçari agora tem conselho de juventude, gente. Como é importante isso, ter conselho de juventude, né? Acho que tem que ampliar, né? Mas é um passo. Né? É um passo, né? A gente precisa mais. E surgiu um conselho de juventude num governo de direita. Sabe? O mundo mudou demais, né? Porque eu na minha humanidade e humildade, assim, eu não sei mais. Eu acho que tá tudo tão misturado que eu não sei mais se no Brasil tem esquerda ou direita, né? Eu também eu tenho pensado isso nos últimos tempos, sabe? Não tem esquerda e direita. Porque, por exemplo, esse governo de Elinaldo, ele tem muito mais de esquerda do que o governo de Caetano teve. Né? Faz sentido? Faz sentido. Sim. Você fala do acesso. Do acesso, das né? políticas. É o governo que está resolvendo o transporte na cidade, pelo amor de Deus. Né? O PT, e aí como autocrítica também, porque eu fui governista na época, e assim, a gente não conseguiu resolver o problema do transporte. Sim. A gente não conseguiu fazer conselho de juventude, gente. O que é isso? Né? A gente não conseguiu estabelecer discurso de empoderar as pessoas LGBT, sabe? O discurso de igualdade racial, a esquerda não consegue resolver, não conseguiu resolver, né? E foi tão mal feito que depois dos 14 anos de Lula e de Dilma, entrou Bolsonaro e tudo foi desfeito. Rápido assim, no estalo. Várias leis que foram colocadas foram retiradas porque a esquerda não foi capaz de estabelecer. Então, aí agora de novo reformas trabalhistas que demorou, que era para ter sido feita no governo de Lula, não foi feita. Reforma agrária que era para ter sido feita no governo, não fez. Tudo quem discutiu foi o governo de Bolsonaro e discutiu num viés que não foi bom para as pessoas, né, para a sociedade de forma geral, porque aí teve o poder econômico, né, teve o poder ruralista. Então eu não sei quem onde foi bom para quem, mas quem fez foi o governo de Bolsonaro. É muito doido pensar isso. Entende o que eu tô falando? Entendi. É doido. Porque lá, né, se diz que assim, as pautas prioritárias, o discurso é dentro. Pautas prioritárias. Isso. Assim, as na hora de fazer, não faz. E quem está fazendo é quem nunca defendeu historicamente. Né? O que a CM fez no subúrbio de Salvador. Vocês acompanham o que a CM fez no subúrbio de Salvador? Não é surreal? Aquilo não era para ter sido feito por outra pessoa? Sim. Era, porque ele nunca assumiu. Né? Ele é um branco que nunca assumiu esse governo, mas foi o cara que botou a favela para ter espaço. Foi o cara que deu moral para Canário. Então a gente precisa pensar isso do ponto de vista prático das coisas, né? Porque tá tudo misturado. Esse governo mesmo de Lula é um governo super adesista, né? Sim. Tá todo mundo no governo do cara, né? Como é que isso reverbera embaixo, entendeu? Entende o que eu tô falando? Não, entendi. O mundo mudou demais. E a gente precisa ter responsabilidade com essas coisas, né? Eu nem me assumo, eu era esquerda, depois vim pro centro. Mas assim, eu me coloco hoje como humanista progressista.
Porque é o que dá para ser hoje, né? Porque onde é que tá a esquerda e onde é que tá a direita, né? A chegada de Bolsonaro botou a direita para um outro extremo, para um outro lugar, né? Então, o que existia de direita, que era o PSDB, foi para o centro, que é onde eu tô. Existe a extrema-direita, né, que são os conservadores mesmo, né, o pessoal mais direitoso, né, e que não dialoga para o avanço. E o resto é centro de tudo misturado, né? Eu penso que esses extremos já não são tão bons. Nossa, eu não acredito mais em extremo. Eu acho que o retorno de Lula, assim, teve um momento, né, mas eu não sei se fez bem pro país. Sabe, de verdade. Não sei se foi bem pro país. Porque assim, porra, cadê? Eu defendia naquele momento a campanha de Eduardo Leite. Eu acho que faria bem. Acho que Eduardo Leite comportava, mas o PSDB brigou tanto, rapaz. E foi tão ruim aquela briga, né, pro partido, porque aí veio a força econômica na época de Dória, que era governador de São Paulo, comprou o partido todo, né? E aí fez grande liderança do partido irem pra um pouco mais pra esquerda, porque não dava pra ficar com o bolsonarismo, e aí lideranças como Alckmin e Fernando Henrique Cardoso parou de dialogar com o centro. Entende o que aconteceu? Tá tudo misturado. Geraldo Alckmin, que era a grande personalidade, uma das grandes personalidades do PSDB, foi governador de São Paulo por 8 anos, é vice-presidente do governo de Lula. Imagine. Vai entender. Você acha isso positivo? E tá, rapaz, sob que tese? Eu acho que a nível de partido eu não acho bacana, não. Acho que, de repente, do ponto de vista de uma política não ideológica, eu acho que faz bem, porque ele é o equilíbrio. É o equilíbrio. Agora é um equilíbrio ele é o equilíbrio louco, né? Porque todos os partidos têm suas ideologias, né? E aí, quando você para ver, a nível federal ele é oposição, a nível estadual são aliados e... Eu até tive lá com... uma loucura que eu não consigo compreender o que é a ideologia partidária. É muito no sentido também de que, assim, trazendo para o eixo da gente aqui municipal e no quesito juventude, quando a gente traz essa temática, por exemplo, das confusões de esquerda, direita, do cenário político nacional, isso mostra, por exemplo, aqui na cidade, que a gente vem caminhando para um lado bem, né? Mas, ao mesmo tempo, aproveitando, né, o debate, é muito difícil fazer movimento de juventude hoje. Eu falo assim em todos os sentidos, porque a juventude, ela quer ou estar na faculdade, ou ela quer fazer TikTok, e, ao mesmo tempo, ela também não liga mais para a política, né? Fazer movimento estudantil hoje, por exemplo, para você pegar o estudante e dizer a ele que é importante fazer um movimento estudantil e quais são os direitos dela ali dentro da escola, ou, enfim, na sociedade, ela não está mais aí para isso. Né? E, assim, aí, na sua época, a juventude tinha uma pauta, hoje a juventude da gente tem uma outra pauta totalmente diferente. Então, assim, nesse caminho de juventude da sua época para a de hoje, qual o conselho que você deixaria, né, para as pessoas que constroem o movimento de juventude na cidade, no país? Né? Porque muito se tem experiência, você, né? É o cara que conseguiu ser vereador dessa cidade, né? Muito, muito novo. Na história da nossa cidade, você é o vereador que conseguiu ter mandato, muito novo. É verdade. Quantos anos você tinha? Tinha 27. 27 anos e, tipo, hoje a gente vê que existe uma galera que caminha também para esse nome. E tinha outros nomes bons, tinha o nome de Ara Brasil, tinha o nome de Pedro Bulli. Cadê Pedro Bulli, rapaz? Eu me perguntei isso esses dias. Ô, Pedro, apareça. Os caras chama ele, rapaz, para poder dar entrevista. Depois ele fez um barzinho no POC. Sim. Né? Lembra que teve um barzinho ali, um negócio interessante do ponto de vista cult. Né? Então, assim, as pautas mudaram, né? Os sonhos também mudaram. Então, a gente tem um desafio muito grande aqui para frente. A gente que constrói movimento de juventude, porque a gente precisa se adequar aos sonhos das pessoas e também aos nossos sonhos. Né? Você viveu uma coisa, hoje você está vivendo outra. Então, o que é que você percebe nisso? Eu acho que, assim, do ponto de vista institucional, eu acho que tem que ter um fórum da cidade, fórum juvenil da cidade, para poder ouvir as pessoas. Na minha época, a gente estava brigando para ter faculdade. Imagina. Existiam 2 faculdades, a UNEB e a UFBA. Entendeu o que é que a gente passou? A gente brigava para ter faculdade e escola técnica. Era isso que a gente brigava, lembra? Sabe? E aí depois, no governo Lula, no primeiro ano, ele fez as parcerias público-privadas que possibilitou. E no início eram poucas faculdades privadas, então o ensino era de qualidade. Mas depois barbarizou e assim não tem mais garantia da qualidade no ensino. Né? Tem muita faculdade, mas não tem qualidade no ensino. E
perdeu-se o valor do diploma. Na nossa geração, diploma era um negócio top. Você tinha diploma... Você botava na moldura e botava na Nossa, velho, era casa. emprego certo. Hoje já não é mais garantia. Né? Assim, é uma geração diferente. E a busca das gerações também mudou muito, velho, né? As buscas da geração. Eu acho bacana isso. Porque, por exemplo, aqui em Camaçari, sendo bem específico em Camaçari, a nossa geração foi formada para trabalho. Essa geração de hoje já não é tão formada para trabalho. Tem várias possibilidades, né? Tem várias possibilidades de monetizar. Você pode monetizar com fotografia. A arte cresceu. Eu acho bacana isso, né? Porque fotografia é uma coisa que rende hoje. Dança é uma coisa que rende, né? Que mais? A própria possibilidade de ser um influencer também é uma coisa. Ser cantor. Nossa, quanta coisa. O cara que é músico pode criar um canal no YouTube e ficar lá e ganhar. As possibilidades são infinitas. Mas eu acho que tá muito... Eu acho que essa juventude tá muito frágil, Jardel, sabe? Tem muito problema. Ou tá desacreditado. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas eu acho que é frágil. Também na nossa geração já existia bullying, mas a gente não tinha... Existia o bullying, mas não tinha o nome do bullying, né? Tinha muita coisa que acontecia, que endureceu a gente, que hoje já não é. As pessoas já estão se colocando, né? Ô, meu filho, que eu sofri bullying por causa do meu nome. Ai. Por quê? Como assim? Me chamavam de Jamile, me chamavam de Daniela. Meu Deus do céu. Era uma perturbação mental. Então eu acho que o passo, você como jovem atuante institucional, né, assim, precisamos ouvir as pessoas. E aí a gente aprende isso com o Ricardo Neves. Não dá para você servir o cliente se você não compreende o cliente. Inclusive a Lacoste, esses dias, você viu o que a Lacoste fez? A Lacoste? Não. Você viu o que a Lacoste fez no Brasil? A Lacoste mudou a marca do Brasil para Lala. Pronto, a Heineken também mudou o nome. Porque o público que compra Lacoste é um Heineken. público é funkeiro, o pessoal do hip hop. Sim, Eles se adequaram a quem tá comprando deles. Véi, que foda isso, parceiro. Esse é o business. Então, o que é que a juventude quer hoje? Não dá. Eu sou contra pacote pronto, tá? Eu também. Sou contra Bolo pacote pronto pra mim não. Bolo pronto não funciona. Não traga que não vai me servir. Véi, porque não é real, porque a tendência de não funcionar. Não sabe? Por que a marca Otaviano Maia dura tanto? Passou porque assim tem 10 anos que eu não tenho mandato, gente. As pessoas ainda falam de mim. Sim. Né? Sim. O mandato foi muito forte porque não era inventado. Eu fazia a primeira audiência pública de esporte de Camaçari foi feita por mim. Foram 6 horas, Jardel. 6 horas. Foi, acho que, a maior audiência pública da história dessa cidade. 6 horas. Eu larguei. Os vereadores não falaram nesse dia. Só quem falou foram os atletas, os professores. Pau, meu irmão. Pau. O Ademar ficou puto na época. Mas por quê, velho? Como é que você resolve a dor? Você tem que deixar o povo falar pra você saber e resolver. A gente resolveu. Na época ali tinha um problema dos concursados, que a prefeitura fez concurso e não chamou os concursados, né? Resolvemos 11 concursados, Sara do vôlei. Quem mais, rapaz? Sara do vôlei foi chamada naquela época, inclusive. No quesito do esporte? Foi no esporte. Ela tinha passado no concurso, inclusive foi uma demanda dela. Que ela já tinha passado, ela que trouxe na audiência. Quando é que vocês vão chamar o pessoal do concurso? Chamamos 11 concursados a partir daquela audiência. Criamos o Conselho de Esporte a partir daquele dia. Criamos o Fundo do Esporte naquele dia. Pensamos o Bolsa Atleta naquele dia. E não foi nada inventado por mim. Eu fui o cara que executou. E minha marca foi a execução. Mas eu não inventei. Os caras pediram. Sim. Né? E até hoje é uma porra de uma marca. Sabe? Bom. Cadê o Bolsa Atleta? É tipo isso, né? Sabe? Outro dia, e assim, foi pensado por você. Não foi pensado por mim. Foi pensado na audiência pública. E eu fui o cara que fui pra cima pra poder fazer acontecer. Porque eu era brigador, sabe? Eu era menino, assim, eu não tive uma pessoa pra orientar, né? Depois de 2 anos que eu entrei numa tendência do PT, o PT era um partido muito dividido. E eu entrei na tendência de Valmir Assunção e o mandato começou a melhorar. Né? A energia começou a ficar mais organizada, né? E eu fiz a casa de Luzia na Glebaé. Né? Eu ressignifiquei a minha história com a história da minha mãe. Minha mãe era um alcoólatra naquela comunidade. Alcoólatra. Né? É uma pessoa que era querida por todo mundo, mas que morreu por causa do alcoolismo. Né? Eu vi muita coisa acontecer na minha casa. Né? Muita coisa acontecer na minha casa. Todo final de semana eu tinha que parar para poder socorrer minha mãe. Eu e meus irmãos, a gente levou ela para a clínica. Foi uns 8 anos minha mãe morrendo. Né? E eu abri a casa na Glebaé, virou a casa de Luzia mesmo, né? E a gente botava esporte lá, a gente atendia mulheres, nós atendíamos cerca de 500 mulheres, sabe? 500 mulheres, né? Ali do Parque Verde, do POC 3, da Glebaé, que ia fazer dança. Carolzinha, inclusive, foi lá, primeiro estágio de Carolzinha foi lá,
né? Aquela menina da dança do ventre, Ângela Cheirosa, trabalhou lá também, né? Lenise do Karatê, deu aula lá. Jorginho do Jiu-Jitsu, teve um polo lá de Jiu-Jitsu da Carcará. Isso é revolução, porque você pega gente que não tem condição e vai dando formação, essa formação, né? Faz falta, eu acho que as pessoas sentem a falta desse mandato hoje. E dá oportunidade a essas pessoas também, né? Né? E aí foi um mandato muito brigador, eu acho que vive por causa disso, porque eu acho que depois que a gente sai, como foi um mandato muito efetivo, de muita participação social, né? Muito volume, eu andava a cidade toda, eu andava uns 8 km por dia. E aí eu acho que, de repente, ficou esse vácuo, né? E aí a marca sobrevive, né? As pessoas me convidam pra falar sobre, né? Sim. O fato de ter sido um jovem também, né? Fazendo isso. Vocês deram risada quando eu falei do bullying do meu nome, né? Vocês deram risada. Agora a gente vai dar risada com algum caso seu. Pode pôr. Cara, eu era gordinho. Você sabe o que é que eu lembrei o meu bullying? Eu era gordinho quando era novo, né? Eu era gordinho. Aí teve uma desinfeliz que me perguntou se eu só comia hambúrguer, porque eu era gordinho. Eu tinha peitinho e tudo, velho. Tão gordinho que eu era. E aí meu apelido era hambúrguer. Ficou hambúrguer durante muito tempo. Meu Deus. Teve esse hambúrguer e no R10 na faculdade. No R10. Sim, lembra do R10? O R10 era o transporte que a gente pegava pra faculdade. Eu andava com um monte de mulher, não ficava agora com ninguém, né? Agora é transporte universitário de graça. Não, mas era de graça. O R10 era de graça. A gente pegou a primeira geração. Mas a gente tinha. Era aquele roteiro que tipo, não tinha essa quantidade de ônibus que tem hoje em dia, não. Não, era tipo pouco? assim. Eram dois, tipo assim, eram dois roteiros, né? Tá vendo? Tipo assim, um Bomba, Gravatar, Gleba, um pro lado de lá e outro pro lado da Piaçaveira. 2 de julho. Agora aqui são muitos. Nossa senhora. Tá vendo? Era da Gleba Eu, da Gleba C. Então a gente era os últimos a serem deixados. A gente ficava no final do roteiro. A gente conhecia todo mundo. A gente chegava em casa meia-noite, uma hora. Chegava em casa meia-noite, velho. Quando o ônibus não quebrava. Era puxado. Hoje em dia tá ótimo. Foi uma experiência muito boa. Nessa época aí, Rafael da Jantes e Si, aí Thiago Coutinho. Rapaz, aqueles caras eram truculentos, velho. Os caras pegavam, quando chegava novato, os caras botavam no maleiro pra poder batizar. No maleiro, bota aqui, tá! Mas era fácil. Você falou, lembrei de Geraldo Honorato também. Geraldo Honorato também era da R10. E aí, Herbinho também. Herbinho também era dessa época. Herbinho, galera. E aí... Alisson Bahia. E aí meu apelido nessa época que eu andava com aquela menina da Gleba C, né? Mas não pegava ninguém, aí os caras me batizaram de Arroz, né? Arroz é o que mais ficou, né? Que só acompanha. Eu tive essa marca também de Arroz. Até hoje a galera me chama, o pessoal daquele momento me vê na rua e fala Arroz! Mas foi uma fase gostosa aquela fase. Nossa, que coisa boa, né? Na Unibaía, na época. E a gente andava nas ruas e à noite. Eu fiz parte do movimento rock and roll, né, rapaz? Eu tive essa época da de preto. Eu, Anderson, Matheus. Anderson chegou a ter uma banda de rock. Fabão também, banda de rock. Fabão também. A gente caminhava na rua. A gente era os temidos, né? A gente andava de preto de noite, de madrugada. Né? Ficava ali na Praça Abrantes, Ficava na Praça Abrantes tomando bombinha de corote com Fanta. Meu Deus do céu. Comendo poca-olho. Meu Deus do céu. Mas foi bom, né? Teve Você falou disso, eu sou da época que a galera se arrumava pra ir aos domingos pra Praça Abrantes. Nossa, é verdade. Fazer o quê? Nada. Nossa, mas o governo de Tude era um governo bom. Tude fazia umas paradas que era massa, né? Tipo, você lembra do Meu Bairro Faz um Show? Era uma coisa que de repente podia voltar também, né? Eu lembro das gincanas que tinham antigamente. Tinha gincana, velho. Nossa, mega gincana. Agora a melhor, desculpa aí, era da Gleba C, viu? Era meu bairro. Era a melhor gincana. Mas era. Foi uma fase boa. Tinha aquele negócio, palco na praça. Foi um negócio também que tinha ali naquela esquina ali da Praça Abrantes, perto da biblioteca. O pessoal botava um palco e aí rolavam as bandas alternativas da cidade. Véi, Camaçari teve uma cena rock and roll massa, né? Tinha um bar chamado Astrolábio, um bar rock and roll noturno, velho, muito doido. Era mesmo. Nossa, foi massa. A nossa juventude foi massa. Só de ter podido andar à noite, né? Sem ser assaltado. E você falando de Praça Abrantes, eu lembrei quando surgiu a pipoca de micro-ondas. Menino, tinha uma pessoa lá que botava um micro-ondas na praça. Verdade. Que ficava aquela fila quilométrica, meu irmão. Isso é um fato importante. Jadel, quando surgiu a pipoca de micro-ondas, vendia. Tinha aquelas barraquinhas com micro-ondas, que era um artefato caríssimo também. Virava negócio. A Praça Abrantes só cheirava a pipoca, meu irmão. Só cheirava pipoca. Olha que história, que histórias interessantes, viu, gente? Era muito doido, velho. Assim, e a manifestação era toda na Praça Abrantes. Toda. Né? Toda a juventude da cidade toda ia pra Praça Abrantes. Tudo acontecia na Praça Abrantes. Ou saía da igreja
e descia pra ir pra Praça Saía Branca. na igreja e ficava lá. Era. E aí tinha os barzinhos, tinha as barracas de capeta, né? Tinha uma Sim, acarajé. Sim. Era muito bom, né, rapaz? Nossa. Era uma- Eu acho que a gente Doido. podia fazer um programa aqui só pra gente poder chamar essa galera pra falar sobre esses passados. Rapaz, Sobre- chama Pedro Bulli. Pedro Bulli vai ser bom pra vocês falarem sobre isso. Pedro, apareça, meu irmão. Você Pedro tá foi da sumido. geração também do movimento estudantil. O Pedro foi o primeiro Sim. presidente do Mascarenhas. Do Grêmio do Mascarenhas. A gente organizou. É outra coisa que a gente Mascarenhas, também não Luiz vê mais, não, tá Eduardo. vendo? né? São os grêmios estudantis. E vê né? sim, não Vê vê nada. Não vê nada, não vê é a nada. mesma Vê força. sim. Mas Não, não é no realmente mesmo não. tamanho, Hoje, na mesma hoje os Grêmios força estão que- mais concentrados ali na escola. Porque o Grêmio da época de vocês era aquele Grêmio num sentido de tipo assim. Existia dentro da escola, mas era muito mais pra fora. Sim, pra já fora na da escola, escola. já na Pra rua. fora, né? E Hoje o pau comia, viu? Exatamente, hoje não, os Grêmios se concentram mais dentro da escola ali na luta, né, muito interna, mas existem. Eu era do Grêmio do Cidade de Camaçari. Cidade, né? Cidade de Camaçari não era lá no Mascarenhas, do era lado, aqui né? no Polivalente. Do lado do Polivalente. Cidade de Camaçari foi um projeto. Era um anexo do era um Polivalente. anexo, era uma salinha, o pessoal chamava de salinha escola da Barbie. Era uma escola de plástico. Eles montaram um PVC para atender um público, né? Teve acho que um curso técnico. E aí depois pegou a soma, na verdade tinha, acho que estava tendo o volume de estudantes estava muito alto, né? E aí não tinha vaga, eles criaram aquela escola temporária para poder absorver. E aí colocaram Cidade de Camaçari naquele espaço do Polivalente ali. Já tá acabando, deixa eu concluir isso. Você vai. E aí, na época, os movimentos estudantis estavam muito pulsantes, né? Tinha Pedro, tinha Yolanda no Luiz Eduardo Magalhães. E aí, o finado ACM veio inaugurar o Luiz Eduardo aqui, Jardel. No dia da inauguração. Aí, a gente lá do nosso Grêmio, né? Eu era terceiro ano, né? Falei, não, gente, vamos lá protestar, porque ele precisa criar nossa escola. A gente precisa saber quando é que vai criar nossa escola. E aí, quando chegou lá, parceiro, os seguranças de ACM tacaram pau na gente, bateram pra caralho na juventude lá do Grêmio, rapaz. Aí isso gerou um movimento, né? Gerou um movimento. E a partir desse movimento, tinha Joab, nossa, tinha uma galera. E a gente começou a fazer movimento. Começou a surgir movimento. E aí, por conta do movimento, eles não tinham na época recurso pra construir escola, eles resolveram dividir o Mascarenhas pra poder colocar o Cidade de Camaçari. E aí foi dividido por causa de um movimento nosso, né? Foi massa. Tá vendo? Isso a cidade não sabe. É foi muita um movimento história. nosso. Muita história. E foi isso, inclusive, meu nome começou a circular um pouco mais na cidade. Nessa época, as pessoas já viram, pô, esse Otaviano, isso vai dar caldo, né? Vai dar caldo. Isso a Globo não mostra, mas a diversidade pode mostrar. Aí eu vou parar de falar, viu? Vocês aí fazem o que vocês... Não, por mim, a gente ficava horas conversando aqui. Tá tão gostoso o papo, mas... Vai, essa muito coisa- massa, muito massa. Sabia que isso ia render bastante, tá vendo? Muita coisa sobre a cidade, muita coisa sobre o passado, muito sobre a juventude. Falar de marketing é falar de tudo, né? Então, a gente traz várias vertentes aqui, mas a gente, infelizmente, precisa encerrar por conta do nosso horário. Tem que ter aquela vinheta. Mas a gente sempre... Depois o diretor vai botar uma vinheta. Quando ele chama uma vinheta... É, sei lá, ele um tá barulho ali aí, não olhando sei a como é que gente. fala, um barulho aí, um efeito especial. Mas assim, Tata, a gente, antes, né, de encerrar, a gente sempre... Jamile não vai falar nada, não? Ô, Danilo não vai falar. Calma. Olha o bullying. Vamos denunciar nota de repúdio. Mas brincadeira da parte. Mas antes de terminar, a gente sempre pede para o convidado, né, para que ele deixe uma frase de inspiração para as pessoas, né? É uma frase de revolução, para que as pessoas se inspirem, se enquadrem. Então você pode ficar à vontade para inspirar as pessoas. vontade. Ah, é? Qualquer frase é uma frase. Não, Você você que pode diz. falar uma frase, você pode dizer o que é que você pensa, mas que as pessoas entendam como reflexão. Primeiro, agradecer a vocês pela possibilidade, pela coragem, né, de se colocar, porque que bom que a gente tem vocês para se colocar. Se as pessoas não se colocarem, assim, a gente não muda, né? Tem uma frase, não é essa frase que eu quero colocar, mas essa frase é uma frase importante, né? De que quando parte do que eu quero, né, não existe ninguém falando nem fazendo, chegou a hora de eu liderar. Beleza? Faz sentido? Muito sentido. Completamente. Então é isso, que fique registrado isso, né? E precisamos dos loucos, gente, né? Einstein era tido como um louco, ele só foi considerado gênio depois de 50 anos. 50 anos. Né? Porque a sociedade não sabe absorver o novo. Será É que sempre... eu vou virar um gênio? Eu acho que às vezes eu sou meio louco. Eu acho que você já é. Mas os gênios, eles só são lembrados depois de 50 anos. Então daqui a 50 anos você vai ser tido como gênio. Falta pouco. A frase que eu quero colocar não é depois que você morrer,
50 anos depois. Não é você fazer 50 anos, é depois de 50 anos. Nem vamos lembrar. Mas a frase que eu quero colocar nesse ambiente hostil que a gente vive hoje é, principalmente de rede social poluída, abre aspas. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Fecha aspas, 1 Coríntios. Porque a paternidade, a gente tem me trazido tanta coisa boa. Eu penso em Jasmine, me dá vontade de chorar. Pode chorar. Né? Pode tudo, pode chorar, viu? Que coisa boa. E a importância de se amar, né? A importância de se amar. Eu quero dizer ao médico, ao doutor Luciano, eu te perdoo, viu? Porque eu sei que sua vida não deve ser fácil pra você vender tanta desgraça do jeito que você vive. Ele deve ter vivido uma vida... Sério, gente. Ele deve ter vivido uma vida muito difícil. Porque a gente dá o que a gente tem. E ele é um homem violento. Ele passou por algum tipo de trauma, com certeza. E eu espero que ainda nessa vida ele se cure. E que a gente tenha responsabilidade com o que a gente posta. Sabe? Que a gente divulgue mais amor, gente, que a gente seja mais compreensivo. Porque já tem muita gente fazendo miséria, né? E que esse espaço aqui também seja um espaço amoroso, né? Sim. De respeito, de solidariedade, de compreensão, sabe? É isso que eu desejo, é isso que fica, sabe? Que a gente possa se amar mais como irmãos, né? Que todos nós somos, né? Sim. Porque quando a gente morre, é um mistério, a gente não sabe o que é que espera. Mas eu acho, isso é um conceito xamânico, né? De a qualidade que eu terei na minha morte é a qualidade que eu tenho na minha vida. É isso que eu quero deixar. Que a gente possa compartilhar amor, ok? Recebam meu afeto, meu axé, meu respeito, minha admiração. E se encerra por aqui. Isso foi bonito, não foi? Rapaz, gente. então, muito emocionante. Viu? Eu tô aqui impactado com isso. Otaviano, meu amigo, muitíssimo obrigado de verdade, de coração. Você sabe que você é um querido e que eu conheci lá atrás na política e que eu trago... Não, você me conheceu, não foi na política. Não é mesmo? Não foi na política. Meu Deus. Você era funcionário lá do negócio da justiça. Eu era servidor, eu era funcionário do cartório de protesto no fórum. Pronto. Esse bonito todos os dias ia lá. Fazer o quê? Deixa eu perguntar a ele, ele vai dizer. Deixa isso aqui. Todos os dias ele ia lá. Foi quando eu conheci, que ele tinha, você tinha o quê? 16, 17 Nossa, anos? foi no Cidade Camaçari, pô. Eu tinha 19 anos. Tá vendo? Não, 18 anos, 18 17, 18. Né? Todos os dias. Foi quando eu conheci o Otaviano. 17, 18. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse contato ainda hoje, a gente se fala, se zoa e tal. E muito obrigado de coração de você ter aceitado o convite, né, Jardel, de vir compartilhar suas risadas, suas dores, né, quando você traz a questão do parto da sua esposa. É uma dor que a gente percebeu o quanto isso te mexeu e ainda mexe muito com você. E você pôde compartilhar isso com a gente. Então, eu só tenho a agradecer a você de coração mesmo por você ter aceitado esse convite. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. E é isso, galerinha. Agradecer aqui novamente. Danilo já fez esse agradecimento super especial, mas agradecer ao Otaviano, né, por ter vindo, por ter contribuído aqui no nosso podcast. E a gente vai ficando por aqui, viu? Até a próxima. Continue aí nos acompanhando no canal no YouTube, no canal também da TV Litorânea. Não é isso, Já Dan? se inscreveram? Eu acho que já, né? A gente... Vamos lá no YouTube, se inscreve no canal. Vou repetir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos novos convidados. Exatamente, viu? E também, não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, viu? @Secult, Camaçari Oficial, não é isso? Tem @TV Camaçari também. Segue tudo. Segue todo mundo, segue a gente também. E divulga, porque tá fuar esse negócio aqui. Tá muito bom. Tchau, tchau, galerinha. Tá vendo também, vai dar um tchau. Até a próxima. Olha, ele tá ali resolvendo alguma coisa.